Agora eu vou te apresentar a clínica mais maravilhosa do Balneário do Estreito, a Clínica Fogaça. São 2 unidades. E para quem procura realmente um atendimento de qualidade e que tem plano de saúde, também atendimento particular, é o local para cuidar do bebê, da mulher, do marido, do homem. É a clínica ideal. Eu estou aqui com o Luciano, que foi quem criou essa clínica e vai falar um pouquinho para nós sobre essa história maravilhosa. Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Mariana? Fico feliz pelo convite, por poder trazer informações sobre saúde e também apresentar a Clínica Fogaça, né, para todos os seguidores e telespectadores do programa. E a gente só ganha, porque realmente quem conhece a clínica sabe da estrutura, do trabalho de verdade que acontece lá. E eu queria que tu falasse, então, como que surgiu a ideia de ter uma clínica? Porque você é psicólogo, então já tem essa linha aí da saúde. E aí deu um estalo, assim, quero criar uma clínica e juntar muitos profissionais. Conta para nós. Então, o trabalho do profissional liberal, ele tem o seu limite, né, que é o tempo, né? Então, a gente não consegue trabalhar 24 horas. Se você quiser aumentar os seus rendimentos, você tem que criar estratégias ou trazer pessoas para trabalhar com você. Então, isso foi um dos objetivos, eu poder expandir e melhorar meus rendimentos. Um outro motivo é eu acreditar no trabalho interdisciplinar. Psicólogo clínico, né, ele fica muito isolado, seu consultório, ele o cliente, ele o paciente. E numa clínica interdisciplinar, onde tem várias especialidades, ele tem contato com os profissionais, todos os profissionais da saúde. Em alguns casos, quando o paciente necessita de um atendimento com mais de um profissional autorizado pelo paciente, pode haver essa troca de informação e, com certeza, esse paciente vai ser mais bem amparado, mais bem cuidado. E o resultado, né, do tratamento, da cura, ele é muito mais rápido, né? Então, desde a faculdade de psicologia, estudei em Tubarão, eu acredito nesse trabalho interdisciplinar, onde o psicólogo pode trabalhar com o médico, onde o nutricionista ele pode atender em conjunto com o psicólogo, o fisioterapeuta pélvico, pode trabalhar em conjunto com a médica ginecologista. Então são diversas especialidades, onde em algum momento ou com alguns pacientes é importante o trabalho interdisciplinar, né? É verdade. E daí me conta, são 2 unidades, onde elas estão situadas e desde quando que existe a Clínica Fogaça? Então, a Clínica Fogaça traz o meu sobrenome, né, Luciano Fogaça. Esse é um sobrenome que vem de origem da família paterna, somos do sul do estado. E a clínica vai completar 7 anos. Começou realmente com uma clínica mais com viés de saúde mental, psicologia e psiquiatria. Que era bem a tua área. Isso, eram 6 consultórios. Com o passar do tempo, vieram mais especialidades médicas. Hoje são 28 especialidades na área da saúde, a maioria delas médicas, né? E com essa vinda dos médicos, o aumento de pacientes na clínica, houve a necessidade, fila de espera na psicologia, né, lá em 2019, aí houve a necessidade de criar um segundo endereço, segundo espaço, que se chama Clínica Fogaça Espaço Terapêutico. Então hoje tem a Clínica Fogaça especialidades médicas exames de ultrassonografia, e tem o segundo endereço, que é a Clínica Fogaça Espaço Terapêutico, onde está concentrado psicologia, fonoaudiologia e neuropsicopedagogia. Que legal. E as 2 ficam no Estreito? Clínica Fogaça, especialidade médica, que é a matriz, é no Balneário Estreito, né, lá em frente à praça. E o espaço terapêutico, ela fica em frente à biblioteca do continente, né, a biblioteca municipal, que fica no Estreito, lá na parte mais alta do Estreito. Ficam muito próximas, né, as 2 unidades. Entendi. E plano de saúde? Então, Grande Florianópolis, quase 50% da população tem plano de saúde. Então, você ter um negócio na área de saúde e não atender plano de saúde não é algo muito viável. Então, atendemos planos de saúde, mas atendemos com qualidade, com espaços adequados, com tempo de consultas adequadas. Perdemos ou não contratamos diversos profissionais que queriam atender plano, mas não gostariam de fazer a cirurgia pelo plano.
Então a gente não concorda com isso. Olha então só. se tem médico que ele é cirurgião, ele faz a consulta clínica, ele deve fazer a cirurgia, se ele quer atender por plano. O tempo de consulta também a clínica ela estipula esse tempo, baseado no que a gente acredita que é necessário para fazer um bom atendimento, né? Então algumas consultas até se estendem um pouco mais, mas a gente tem lá um padrão de tempo. Então a gente atende plano de saúde, atende particular, atende os convênios de desconto, mas sempre tentando manter a qualidade, manter um atendimento humanizado, respeitando os nossos clientes internos, que são os nossos profissionais, mais de 110 profissionais, e respeitando também os nossos pacientes, né? Então, vamos atender plano de saúde, mas vamos atender com qualidade. Um grande diferencial é que não reservamos horário para particulares. O horário ele está aberto no setor, no call center de agendamento, conforme o paciente vai entrando em contato, vai sendo oferecidos os horários. Se é um paciente particular, vai ter o horário que vai ter um horário mais próximo. Se é o plano de saúde também. Então, não existe essa história, tal plano a gente só atende 10% da agenda. Então não atende plano de saúde, né? Verdade. Vive só do particular. Que diferencial. Porque é isso, tudo que você relatou, nós como mães e pessoas que buscam atendimento de saúde, passamos por isso. Ou você paga uma consulta particular para conseguir que seja rápida, ou você se submete a esperar muito tempo e às vezes é uma consulta assim, que você não conseguiu nem tirar, que o médico já está apressado. Então, conhecendo a clínica e já tendo ido e frequentado, eu consigo ver que realmente existe toda essa preocupação que vem de você, né, para que realmente seja uma consulta boa, para que o paciente saia satisfeito, para que volte, porque assim, tem pediatra, tem ginecologista, então assim, é para a família, é para levar a mãe, para levar a avó, para que toda a família esteja lá na clínica com vocês. É muito comum o paciente entrar em contato e solicitar uma consulta por plano de saúde, aí dependendo da especialidade, 1 semana, 10 dias, e não tem para antes, não tem para antes, é para daqui a 10 dias, 7 dias. E ele liga mais tarde querendo marcar no particular. Continua sendo daqui a 10 dias, porque a gente não faz essa diferenciação, né? Eu tenho plano de saúde, eu não gosto de tentar agendar uma consulta médica que eu não tenho lá na minha clínica, eu vou numa outra empresa, outra clínica, e eu ser tratado diferente, porque tem plano de saúde. Então, o nosso norte na Clínica Fogaça é como eu, o gestor, o proprietário da clínica, gosto de ser atendido. Eu gosto de ser bem atendido, eu sou exigente. Então, lá a gente procura atender bem. A gente consegue ser 100% nessa qualidade de atendimento? A gente não consegue. Não consegue alcançar todas as expectativas. Agora, a gente tenta dar o nosso máximo. A gente segue esse norte de atendimento humanizado, de respeito, né, com as pessoas. Eventualmente não agradamos a todos, mas estamos sempre abertos a receber os feedbacks negativos, porque é ali que a gente cresce, né? Aqueles feedbacks que eles são deselegantes, destrutivos, aquele a gente ouve e a gente responde. Mas a gente valoriza muito aquele que é o feedback construtivo, onde a pessoa foi lá, viu que a gente pode melhorar, a gente vai ouvir, vai responder e vamos nos reunir, como já fizemos diversas vezes, com as lideranças, com as coordenadoras, e a gente vai tentar melhorar, né? Teve diversas melhorias que partiam realmente de feedback de clientes, né? Que legal. Porque não ficar aberto a esses feedbacks, né? Então a gente dá bastante importância a isso. A nossa avaliação do Google, que hoje algumas empresas correm, né? A nossa está aberta, está no balcão e nós solicitamos que todos os pacientes avaliem. Aqueles que se sentiram bem atendidos e aqueles que não se sentiram. Ele tem a liberdade de ir lá, pegar o QR Code e fazer a avaliação. Que legal. Então a gente quer ouvir o nosso paciente e a gente vai tentar melhorar quando for necessário. Sensacional, obrigada por vir aqui, por dividir conosco um pouco da clínica e contar para nós como que surgiu a clínica, onde ela está
E se você procura um atendimento qualificado, se você está precisando de qualquer especialidade, não dá pra gente dizer todas, mas quase todas tem na Clínica Fogaça. Então entra lá no Instagram deles, é só digitar @Clínica Fogaça, né? @Fogaca Clínica. E aí lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre a clínica e eu tenho certeza que você vai ser super bem atendido e vai dar um feedback positivo lá no Google. Obrigada, Luciana. Até a próxima. Até a próxima. Quando você compra um brinquedo para o seu filho, você compra com algum objetivo de ajudar ele a estimular alguma área, algum setor? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre brinquedos e desenvolvimento. A nossa TO vai nos dar dicas especiais para te ajudar a escolher um brinquedo para o seu filho. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari, eu que agradeço. E hoje estamos aqui para falar sobre esse tema muito importante e que gera muitas dúvidas, né, nas famílias. Então, normalmente a gente chega lá, né, na loja e pensa, meu Deus, o que eu vou escolher agora com tanta variedade, né? Porque existem muitas opções, né? E aí a gente fica pensando em qual critério a gente vai utilizar para fazer essa escolha, né? E aí um dos primeiros pontos que a gente tem que pensar, né, Mari, quando a gente vai fazer essa escolha, é a gente pensar o nível de desenvolvimento que essa criança está, né? Então, pensar na idade dela, nas habilidades, então, qual é o nível cognitivo dessa criança, motor, sensorial, porque tudo isso vai influenciar. Então, na hora da gente escolher esse brinquedo, por que é importante a gente conhecer sobre esse nível de desenvolvimento da criança, né, a sua faixa etária? Porque a gente não pode comprar um brinquedo, nem que seja muito simples a ponto da criança não se interessar, não se engajar, né? Não ter aquela motivação para brincar, e também nem muito difícil a ponto de que a criança se frustre por não conseguir brincar com aquele recurso, né? Nossa, é verdade. Agora você ficou falando, é verdade. Se você dá algo que está abaixo do desenvolvimento da criança, aqui sem graça. E quando está muito acima, poxa, a criança não vai conseguir fazer, não tem aquela habilidade, daí fica sem graça também. E outra coisa, eu falei que são dicas para a gente comprar para os nossos filhos, mas também para dar de presente. Exato. Porque às vezes a gente tem um aniversário, alguma coisa, e eu adoro dar um brinquedo educativo, algo que vai ajudar realmente na criança ali. Um jogo, alguma coisa assim. Então, é muito bom a gente ter essa visão e saber realmente o que vai dar, né? Sim, acredito que também, Mari, um ponto bem importante é a gente pensar na segurança desse brinquedo, né? Então, normalmente a gente sabe, né? Não é comprar brinquedo que solte muitas peças, que tenha peças pequenas, principalmente ali para os bebês, que levam muito, né, os objetos na boca. E como que a gente faz para descobrir se esse brinquedo é seguro para a gente comprar, para dar de presente ou para o nosso filho, né? Todos os brinquedos, eles vêm com um selo do Inmetro na caixa. Então, é bem importante a gente ver, conseguir verificar se tem esse selo, porque o que acontece? Todos esses brinquedos, eles passam por verificações ali. Porque, por exemplo, a gente pode pensar, né? Um brinquedo para um bebê. Então, vai ter só as luzes, um botão, mas tem o parafuso, onde vai a pilha, a bateria. Então, será que se esse brinquedo tiver uma queda, esse parafuso não vai soltar e aí vai ser um risco para essa criança? Ou a tinta que é utilizada para pintar, então essa tinta também pode ser tóxica. Os ruídos, né, que esse brinquedo pode emitir ali, o som, né, que o brinquedo emite, se isso não vai ser prejudicial para a audição da criança, né? Então é bem importante a gente ficar atento se tem esse selo ali no brinquedo, porque eles passam, né, como eu comentei, por vários testes que vão garantir a segurança da criança. Assim como em outros objetos, né? Então, carrinho, mamadeira, chupeta, todos esses recursos, assim, para as crianças, vêm com esse selo do Inmetro que passam por todos esses testes e vão garantir a segurança. O ideal seria a gente poder ir às compras com você. Mas como a gente não vai conseguir, como que a gente faz, assim, esse estudo? Dependendo de cada faixa etária, a gente tem que ter um embasamento, assim, tem 1 aninho, tem 2 aninhos, a gente escolhe por faixa? Como que tu nos ajuda a fazer essa escolha? Isso, a gente pode ir escolhendo ali mais ou menos pela faixa etária, né? Então, as crianças menores, então,
mais brinquedos de encaixe, de pareamento, né? E aí quando a gente se depara ali com as crianças de 6, 7 anos, a gente já começa uma fase ali de jogos competitivos. Então a gente pode pensar num Uno, num jogo de cartas, de tabuleiro, né? É importante a gente pensar no repertório de interesse dessa criança também, né, Mari? Por quais brinquedos ela se interessa, se tem algum personagem, então isso a gente pode levar em consideração. No entanto, a gente também não pode cair nessa questão de brinquedos da moda, né? A gente pode até comprar, mas sempre pensando na funcionalidade, né? Então, em quais, como tu falou, né? Quais habilidades aquele brinquedo pode ajudar a minha criança a desenvolver? É um brinquedo mais cognitivo, é um motor que vai ter um encaixe, né? Então isso também é bem importante a gente acabar levando em consideração na hora ali de fazer essa compra, né? Bem importante também, Mari, uma dica que eu sempre dou para os pais é fazer esse rodízio de brinquedos no quarto da criança. Então, semanalmente a gente faz esse rodízio, né? É bem importante para o desenvolvimento da criança e para despertar também o interesse dela, porque se ela tem tudo disponível ali, o interesse dela vai acabar muito rápido, né? Agora a gente estava falando sobre interesse e a gente sabe que aprender de forma lúdica é muito mais gostoso. Então, por isso que eu sempre falo assim, não é só um brinquedo, não é só para entreter ou para distrair. Ele vai ajudar também a aprender cores, formas, números. Isso. Então, sempre que a gente puder escolher um brinquedo educativo, algo que vai ajudar em alguma habilidade, tão melhor, né? Sim. E um outro ponto, Mari, que é bem importante a gente pensar é o meu filho ou essa pessoa que eu estou presenteando, né? Já tem muitos carrinhos, já tem muitas bonecas, panelinhas, frutinhas. Então, pensar na diversificação também desses brinquedos na hora de fazer a compra, né? É sim importante a gente levar em consideração o interesse da criança, mas também é importante a gente comprar brinquedos novos, diferentes, né? Justamente para isso, para ir desenvolvendo novas habilidades e que a criança vá aumentando esse repertório de interesse também. Nossa, amei as dicas. Quando der, eu vou te levar para escolher os brinquedos comigo, mas agora eu já estou mais segura, sim. Já sei por que caminho andar e eu espero que tenha te ajudado também a gente refletir um pouquinho sobre as dicas que a Amanda nos deu, porque é no brincar que eles vão realmente se desenvolver e vão aprender, então vamos escolher brinquedos legais, diferentes, fazer esse rodízio de brinquedos que ela nos falou, que eu acho que vai ser sensacional. Obrigada, querida, Obrigada até a próxima. Você, Mari, até a próxima. Você sabe quais são as mulheres que têm mais probabilidade, mais chance de desenvolver câncer de mama? Nós vamos conversar com a nossa gineco e masto, a doutora Ana, sobre esse assunto. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Doutora, então eu queria entender, existe um grupo de mulheres que tem mais chance de desenvolver o câncer de mama? Existe. Lembrando, né, o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata mulheres e acomete as mulheres. E é um câncer que a gente consegue fazer rastreio, tá? Então a gente consegue muitas vezes fazer um diagnóstico bem precoce e nessas situações uma chance de cura altíssima. Mas existe um grupo de mulheres que tem um risco um pouco maior do que o risco habitual de desenvolver câncer de mama. E no consultório a gente sempre tenta investigar, ficar atento se essa mulher que está com a gente tem esse risco mais elevado. E é importante saber porque essas mulheres, elas têm um rastreio um pouquinho diferenciado do que as mulheres de risco habitual. Então, quando a gente fala nesse rastreio, o que seria o rastreio normal, habitual, e qual rastreio que é esse rastreio diferenciado para esse grupo de mulheres? Então, as mulheres com risco habitual, que vão fazer o rastreio de câncer de mama, elas vão fazer o rastreio com o exame de mamografia anualmente, uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e esse é o rastreio. Em algumas mulheres a gente vai associar também a ultrassonografia de mamas, mas o exame de rastreio para câncer de mama habitual é a mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos. Perfeito. E aí, quando entra esse grupo? E aí, quando a gente identifica mulheres com mais risco para câncer de mama, esse rastreio muda um pouquinho. A gente vai continuar fazendo a mamografia, mas a gente vai associar a ressonância magnética de mamas também.
alternando esses exames a cada 6 meses. Então, ao invés dela fazer os 2 exames uma vez por ano, ou os 3, às vezes a gente faz também ultrassom, né? Ela vai fazer, por exemplo, mamografia e ultrassom hoje, ressonância magnética daqui 6 meses, tá? Pode ser a partir de 40 anos em algumas situações, mas em muitas situações ela começa a fazer esse rastreio antes. Por exemplo, se ela teve a mãe dela ou uma irmã que teve um câncer de mama com 45 anos, a gente vai começar esse rastreio com 35, 10 anos antes da idade que este parente foi acometido. E aí... Então aí que é interessante fazer sempre aquela anamnese, fazer todas aquelas perguntas, porque é aí que a gente vai dividir os grupos para entender quem são essas mulheres com maior risco, né? Uhum. E é isso que eu vou contar para vocês. Então explica para nós. Então, assim, as mulheres que têm mais risco, então, para o câncer de mama, que a gente considera de alto risco, né? Não necessariamente vai desenvolver um câncer de mama, claro, mas que é considerada de alto risco, então, são mulheres que têm algum parente de primeiro grau na família, que tem alguma mutação genética conhecida, BRCA1, 2 ou algumas outras síndromes, Cowden, Lifraumene. E lembrando que parente de primeiro grau é a mãe, a irmã ou uma filha, tá? Então, esses são os parentes de primeiro grau. Mulheres que têm parentes de primeiro grau também, que tiveram diagnóstico de câncer de mama com menos de 50 anos, também vão ter um risco mais elevado. História na família de mulheres de primeiro grau, parentes de primeiro grau também, que tiveram câncer de ovário independente da idade. Então, se você teve uma irmã, uma mãe que teve câncer de ovário, você tem um risco um pouquinho aumentado para o câncer de mama, merece uma investigação diferenciada, um rastreio diferenciado, na verdade. Histórico na família de homens que tiveram câncer de mama e de mulheres também de primeiro grau que tiveram câncer de mama bilateral, nas 2 mamas. Outros fatores que também aumentam o risco é se esta mulher passou por um tratamento de radioterapia no tórax com menos de 30 anos por algum outro tipo de câncer, também aumenta um pouquinho o risco por causa da radioterapia na localização ali das mamas, né? Entendi. Então, assim, a gente tem vários fatores que está envolvendo genética, enfim, né? Que pode levar essas mulheres a ter um câncer de mama. E a gente já pode alertar essas mulheres no estilo de vida para também diminuir essa probabilidade. Você vai estar acompanhando elas, vai estar fazendo todos os exames necessários, mas, por exemplo, a gente sabe que cigarro, álcool, falta de atividade física, tudo isso eleva a chance, né, de um câncer de mama. Quando você acompanha essas mulheres que têm chance, você também já fala sobre essas práticas que a mulher pode colocar ou tirar da vida? Com certeza. A gente fala que é um dos fatores de risco para câncer de mama que são modificáveis. Ou seja, o tabagismo, o sedentarismo, a gente consegue mudar isso, pelo menos tentar reduzir, né, esse risco. A ingestão de álcool, são algumas orientações que a gente pode fazer e entre esses a atividade física ela é muito importante para a gente tentar reduzir esse risco, né? Então sim, a gente tenta identificar essas mulheres e oferecendo para elas tanto um método de rastreio diferenciado, como também orientando a alteração no estilo de vida que pode beneficiá-las numa diminuição desse risco, né? Você falou também sobre homens e câncer de mama, então existe essa relação. Existe câncer de mama em homem, não é um câncer comum, né, nem para os homens e nem a gente não vê muito na nossa prática, mas quando um homem tem câncer de mama, a gente sempre pensa numa alteração genética que está passando
pela família, né? Então, por isso que as mulheres parentes desses homens, elas têm um risco aumentado, porque a gente pensa que pode ser que tenha uma alteração genética, um gene mutado, que está sendo passado por geração e pode levar essa mulher a ter um risco maior de câncer de mama. Entendi, nossa, como é bom eu sempre falo assim, a gente tem informação, porque é informação que nos leva a buscar um tratamento, buscar prevenção, né, fazer todos os exames certinho. Eu adorei todas as informações que você trouxe e eu espero que você tenha gostado também. Se ficar com alguma dúvida, você já sabe, pode mandar mensagem para nós, a gente passa para a doutora Ana e ela nos ajuda a entender o que você tiver de dúvida aí, né, doutora? Isso mesmo. Espero que as informações tenham sido úteis. Acho que sim. Com certeza. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você. Você já deve ter ouvido falar sobre indução de parto. Mas você sabe se todas as mulheres podem fazer, como que é feito? A doutora Pauline, a nossa ginecologista e obstetra, vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto hoje. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Adorei esse tema. Algo que eu vivi, algo que muita gente tem dúvida. Então, assim, o que é a indução de parto e quando que ela deve e quando que ela pode acontecer? Então, em alguns casos, quando a gestação é indicada a interrupção da gestação e a paciente não entrou em trabalho de parto espontâneo, nem sempre precisa ser realizada a cesariana. Se a paciente tem condições e tem desejo de ter parto normal, pode ser sim induzido um trabalho de parto. Claro que para isso, né, as indicações devem ser bem estabelecidas, né? Quando que seria indicado uma indução? Quando precisa interromper a gestação antes da paciente entrar em trabalho de parto. Por exemplo, a paciente tem uma pré-eclâmpsia, então é indicado interromper a gestação, uma restrição de crescimento, ou a paciente chegou a 41 semanas, que a gente só leva a gestação até 41 semanas e não entrou em trabalho de parto. Então, esses são algumas das situações que podem ser induzidas um parto. Nem sempre precisa ser interrompida a gestação com cesariana. A gente sabe que, na maioria das ocasiões, o parto ele é mais saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. E como que ocorre, né? Então, como que acontece essa indução de parto? Tem algumas maneiras, né? Isso depende da paridade da paciente, do tipo de parto que a paciente já teve, se foi parto normal anterior, se foi uma cesariana anterior ou se é a primeira gestação, por exemplo. Então, no caso da paciente ter tido um parto normal, um parto vaginal anteriormente, ou ela é primigesta, é a primeira gestação, a gente tem diversos artefatos que a gente pode usar. Um deles é o comprimido de misoprostol, que é um comprimido que a gente coloca pela vagina lá perto do colo do útero. Esse comprimido tem como objetivo trabalhar o colo, começar a liberação de algumas citocinas que podem ir dilatando, às vezes até começar a contração no trabalho de parto. Claro que a indução do parto, ela pode ser, na maioria das vezes, ela é mais lenta, mais demorada. Então, pode demorar até quando começam as contrações, às vezes 24, 48 horas, mas isso é para começarem as contrações. Geralmente, depois que começam as contrações, o trabalho de parto anda um pouquinho mais rápido. Tudo isso a gente vai avaliar dependendo de como é que está o colo da paciente. Se o colo não está favorável, a gente começa com comprimido de misoprostol. Se é um colo mais trabalhado, já tem alguma dilatação, está mais afinado, às vezes a gente pode começar direto com o soro de ocitocina, que a ocitocina é o hormônio que induz a contração. Então, em alguns casos, a gente já consegue começar direto com contração. Por que a gente não começa com ocitocina para todo mundo? Porque para um colo que não está trabalhado, começar já com contração bombando pode ser muito mais cansativo e nem sempre o colo vai responder de uma maneira adequada. Então, a chance de chegar no final, né, já está no limite da dosagem de ocitocina, e não ter uma resposta de dilatação e a paciente com muita contração é grande. Então, a gente prefere seguir esses passos. Primeiro, comprimido de misoprostol, depois que o colo já está trabalhado. Se a paciente não tiver contração efetiva, a gente pode complementar com ocitocina.
Ah, mas se a paciente tem uma cesariana anterior, e aí, não pode? Tem que ser cesárea sempre? Não. A gente pode começar, se o colo não é trabalhado, no lugar de começar com comprimido de misoprostol, a gente pode colocar uma sonda, um balão, pelo colo do útero. E esse balão tem como objetivo descolar a membrana, que não é romper a bolsa, é descolar essa membrana amniótica do colo do útero. E esse descolamento também já induz, né, libera essas citocinas para começar a trabalhar o colo. Essa sonda pode ficar até 24 horas no colo da paciente. Quando ela cai sozinha, na maioria das vezes ela cai sozinha, às vezes em algumas pacientes 6 horas, 12 horas, não necessariamente 24 horas. Geralmente quando essa sonda cai, a paciente já está com uns 4 centímetros de dilatação e a partir daí a gente já começa com a ocitocina para complementar aí as contrações e desenvolver o trabalho de parto. Recentemente a gente tem usado a combinação da sonda com o comprimido de misoprostol para quem não tem cesariana prévia. Então, a gente tem alguns estudos que mostram um aceleramento, uma aceleração do trabalho de parto quando combinado. Não são todos os estudos, mas na nossa rotina a gente tem observado que ajuda bastante. Acelera um pouquinho, a paciente cansa um pouquinho menos. Então, nem sempre é indicado cesariana quando a paciente chega no limite ali da idade gestacional. Claro que para isso a paciente tem que não pode ter contraindicação ao parto normal, que tem algumas indicações absolutas de cesariana. E sim, em qualquer momento a gente observa que a paciente não está bem ou que o bebê não está bem, isso não necessariamente precisa ir até o final, né? A conduta pode ser alterada no meio do caminho. Então, são opções sim para quem quer ter o parto normal e tem indicação de interromper a gestação antes de entrar em trabalho de parto espontâneo. E pela sua experiência e por induções que você tem feito, claro que a gente sabe que cada corpo reage, responde de uma forma, mas tem bastante caso positivo de que começou uma indução e deu certo, foi até o final, o bebê conseguiu nascer, a mãe conseguiu chegar até o final e deu certo? Sim, se a paciente está disposta, né? O primeiro é conhecer e entender que esse processo pode ser demorado. Então, pode demorar ali 2 dias desde a internação para o bebê nascer. Então, se a paciente está disposta a ir até o fim, sim, a taxa de sucesso é muito, muito grande. Mas aí depende muito do comprometimento da paciente, de querer... De como o bebê também vai reagir durante o processo, se muda alguma coisa ali. Mas quando a gente tem essa possibilidade de ir até o fim, sim, tem muita chance de sucesso, sim, na indução do parto. Que legal, amei essas informações. Obrigado por ter trazido para nós tanto conteúdo, tanta informação boa. E eu espero que você tenha gostado também. Agora a gente já sabe um pouco mais sobre indução. Mas é claro, se ficou com alguma dúvida, se você quer tirar qualquer dúvida que tenha ficado, manda mensagem para nós, que eu passo para a doutora Paulina e ela vai nos ajudar a entender. E também tem o Instagram dela lá, com muitas dicas, muitas informações. Doutora, por favor, deixa o seu arroba para o pessoal que está em casa. @contando as semanas. Obrigada, querida, e até a próxima. Até! Sabe quando os olhinhos dos bebês ficam amarelinhos? Bate aquele desespero, o que será? O que eu faço? As mamães ficam muito preocupadas. Então, hoje a nossa querida pediatra, a doutora Tati, vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Tati, bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? Sempre um prazer enorme estar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto assim que tem acontecido com alguma frequência no consultório e a gente percebendo essa angústia das mães, das famílias, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, acho que é importante entender. Esse amarelinho dos olhos, ele é a icterícia, né? Então é a presença da bilirrubina, que é um elemento que todo mundo tem, essa bilirrubina no sangue, mas ela deve estar a um certo nível. E quando esse nível está muito alto, que é muito comum em bebês, a gente começa a ver a pele da criança amarelada, né? E o que é interessante sobre o amarelinho nos olhos, Mari, é que assim, a icterícia, gente, é bom a gente entender isso, ela aparece da cabeça para os pés e quando ela vai embora do bebê, ela vai embora dos pés para a cabeça. Por isso, a cabecinha, o rosto, é o primeiro e o último lugar que fica amarelo no corpo do bebê.
E deveria ser o último lugar que a gente olha, porque só não vai mais estar amarelo o rosto daquele bebê e os olhinhos daquele bebê quando a icterícia estiver totalmente resolvida. O que nos importa e que vai fazer, por exemplo, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas uma mãe procurar uma emergência ou fazer o exame para ver se tem que internar, fazer banho de luz ou não, né? Toda aquela função que a gente sabe que é o tratamento de quando essa icterícia está muito alta, é como que estão as pernas e os pés do bebê. Esse é o nível de que a bilirrubina no corpo estaria muito alta. Olhando um bebê, a gente não consegue dizer quanto é essa bilirrubina, se ela é grave ou não, mas consegue ter uma noção da gravidade de acordo com quantas partes do corpo estão bem amarelas, tu entende? Entendi. Então, se os pés do bebê estão bem amarelos, isso é urgente, a gente deve procurar atendimento médico. Se os pés, a coxinha e tudo está tudo bem branquinho, mas o rosto ainda está amarelo e aí o branco do olho impregna de amarelo, a língua até às vezes fica bem amarelinha, isso não nos preocupa quando as pernas e pés já estão mais claros, tu entende? Porque eu vou lembrar de novo, o rosto é o primeiro e o último lugar a ficar amarelo. Começa daqui para baixo e vai embora de baixo para cima, né? Então a gente deve atentar principalmente para as pernas e pés, tá? A gente vê muitas pessoas falando sobre, coloca no sol, usa roupinha amarela, tem essas crenças e tem essas atitudes que as pessoas fazem, né? O que é válido, o que deve ser feito mesmo, Tati? Beleza. Então, assim, sobre as roupinhas amarelas, a gente não tem nenhuma comprovação científica, né, de que ela tenha capacidade de fazer aquele corpo absorver a bilirrubina e eliminar. O que acontece com a roupa amarela é que fica tudo mais amarelo, então parece tudo um pouco mais harmônico. Os pais acabam não percebendo aquela diferença, então dá a impressão de que a roupa está melhorando. E na maioria dos bebês, né, graças a Deus, essa icterícia ela vai desaparecendo realmente, e como usou a roupa e foi desaparecendo, a gente acaba associando àquele uso, mas ele não tem uma comprovação de que ele tem essa função. Quanto ao banho de sol, é importante primeiro saber que quando fôssemos fazer, o vidro, ele impede a passagem dos raios que são capazes de quebrar essa bilirrubina. Então não adianta nada fazer um banho de sol no bebê dentro de casa com a janela fechada. É a mesma coisa que não fazer nada, né? Segunda questão é que houve um pouco de alterações a respeito da questão da exposição dos bebês ao sol, com menos de 6 meses, como eles fazem essa exposição sem uso de proteção solar. Então isso pode ser perigoso, fazendo acarretar aquele aumento da exposição solar que aumenta o risco de câncer de pele no futuro. Então hoje a gente não tem mais a indicação de fazer exposição planejada dos bebês ao sol. E a quantidade de sol que a gente precisaria e o período, né, para quebrar essa bilirrubina do bebê seria assim muito alta, muito grande no período ruim do sol, daquele sol do meio-dia. Então, o ideal, quando, por exemplo, eu tiver um bebê que está muito amarelo, muito ictérico, procure o atendimento médico. Quando essa bilirrubina, né, examinando aquela criança, parecer realmente que é preciso fazer uma intervenção, vai ser encaminhado a fazer exames para saber se aquele nível de bilirrubina é indicado ou não fazer o banho de luz no hospital. Esse nível, gente, depende da idade que o bebê nasceu, do peso que o bebê tem, como que ele é amamentado. Então, um bebê que já tem uma certa idade, já tem 15 dias, que já é amamentado ao peito, faz bastante cocô já, nasceu com peso bom, tem menos risco dessa icterícia do que um prematuro, né, de um bebê que está perdendo peso ainda. Então tudo depende assim da avaliação pediátrica. Então sempre procurar o atendimento quando a gente entende que esse bebê está muito amarelo ainda, tá? Quando a gente pensa em exame, como é que é feito esse exame, Tati? É um exame de sangue, né, que é coletado, e um dos principais motivos para coletar o exame, gente, é a gente diferenciar qual é a causa dessa icterícia, dessa bilirrubina. No nosso sangue, então, a gente tem a bilirrubina direta, que ela tem mais ligação com o fígado, e a indireta, que não tem tanta ligação com o fígado. Essa direta, Mari, infelizmente, em alguns casos graves, ela pode ser causada por uma doença gravíssima do fígado, por uma, tipo assim, obstrução das vias biliares, e o bebê precisar, inclusive, de transplante de fígado. Eu já acompanhei 1 ou 2 pacientes nesses 20 anos de pediatria e foram situações muito dramáticas, né? Que, inclusive, o bebê tem uma grande chance de ir a óbito. Agora, o mais comum, assim, nossa,
né? O grande comum é essa bilirrubina ser a indireta, que não tem a ver com o fígado, que geralmente ela não tem a ver com o problema do fígado, né? E que ela geralmente pode estar ligada ao aleitamento materno, que vai desaparecendo aos pouquinhos e que não vai exigir grandes tratamentos. Mas sempre que você tiver um bebê amarelinho, procure o seu pediatra para conversar. Se é só o rosto amarelinho, pernas e pés, tá tudo branquinho, a gente já fica sempre bem mais tranquila, tá? Tati, obrigada por trazer todas essas informações. A gente fica sempre muito feliz em aprender e levar conteúdo para as mães, porque a gente sabe que uma mãe munida de informação, ela está muito mais forte, né? E busca ajuda muito mais cedo. Mas se você ficou com alguma dúvida, eu te convido a entrar lá no Instagram da Tati. Também ela tem um canal no YouTube com muitas informações. Queria que você deixasse os dados para o pessoal que está nos acompanhando, te acompanhando nas tuas redes sociais. Joia. Doutora Tati Lemos, então é o nome de todas as redes, né? O canal do YouTube, o Instagram, o blog, Facebook, e ali pelas redes a gente pode se conversar. Toda semana tem um vídeo novo no canal do YouTube. Tem 2 anos de vídeo lá, mais de 150 vídeos falando sobre vários assuntos da saúde da família e das crianças. Tenho certeza que vai poder ajudar um pouquinho a tirar algumas dúvidas, né? E deixar o coração de mãe aí um pouquinho mais aliviado. Verdade. Obrigada, Tati. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijão. Já ouviu falar em odontoibiatria? A nossa dentista trouxe esse assunto que eu vou confessar que eu nunca ouvi, para dividir com você também, que eu acredito que não tem escutado também, ou se já escutou, novas orientações e mais conteúdo e mais informação, porque informação é sempre bem-vinda. Bem-vinda, novamente. Obrigada. Então fala para nós um pouquinho sobre esse assunto. A palavra é um pouquinho estranha, né? Até eu às vezes tenho dificuldade de falar e procuro abordar o assunto, nem tanto usando a palavra, porque o mais importante é entender, os pais entenderem que a odontopediatria, a odontologia para bebês, a odontologia para gestante, ela aborda a criança e sua evolução. E o engraçado é que quando a criança chega na fase dos 10 anos, 11, 12, aquele período de pré-adolescência que você não sabe muito lidar, os pais não sabem muito como lidar, a criança não entende essa fase, não entende muitas coisas da vida nesse período, e a odontologia por muito tempo, nessa fase, a criança caía num limbo, porque ficava aquela controvérsia, e agora? Eu sempre tratei com odontopediatra, desde a gestação, tudo ok com a criança, nunca teve cárie, nunca teve nenhum tipo de doença, o time está ganhando, pais felizes, dentista vibrante com paciente sem cárie, que é o meu propósito é esse, e aí o paciente chega naquele limbo, e agora? Porque ele não é nenhum adulto, ele não é um jovem e ele não é uma criança, então como é que ele quer ser tratado? É ele chegar no consultório do odontopediatra que ele estava frequentando e continuar com aquele mesmo cenário de galinha pintadinha, princesas. Fase subsequente, Peppa, depois princesas, super-heróis, os meninos, os super-homem e tudo mais, acaba. E agora? Ele vai querer continuar frequentando esse consultório? Imagina a Martina com seus 12 anos, ela chega no odontopediatra, é galinha pintadinha, é esse contexto todo. E na sala de espera bebês? Na sala de espera bebês, e principalmente, às vezes, existem dentistas que admiro muito, não ajo dessa maneira, mas tudo é válido, aqueles que se vestem de palhaço, se vestem de princesa, os homens odontopediatras de super-heróis. E aí? Será que a Martina ia querer continuar frequentando e aí ela vai cair naquele limbo? E agora? Ela não quer mais ir no odontopediatra, mas eu vou levar onde agora? Eu vou levar no clínico geral? Então é a partir daí, desse limbo que se criou, tanto em universidades, tanto no serviço público ou no privado, que o dentista não sabia como agir, os pais também não, e a criança ficou meio, não é mais ambiente para mim, não agradava mais. Então, com o tempo, criamos essa especialidade que se chama odontoebiatria,
que é o estudo do adolescente e do jovem. E o que isso significa? Quando os pais perguntam com que idade eu devo levar no outro dentista, depende do que o seu odontopediatra te propõe, porque é nossa obrigação, nós que nos dedicamos à odontoibiatria, que é o tratamento do adolescente, não dos dentes do adolescente, não da boca em si, mas de todo o consenso psicossomático, o contexto onde ele vive, as alterações hormonais que ele está tendo, a fase de crescimento, a primeira menstruação, o aparecimento das barbinhas, o aparecimento das espinhas. Então, o dentista que se dedica a essa área, ele, talvez assim, a última coisa que ele vai olhar são os dentes. Porque os dentes, tá tudo ok, ele já vem tratando desde sempre, ele faz prevenção, ele só vai 2 vezes ao ano no consultório, se tá tudo ok. O gasto é infinitamente menor com a prevenção, e isso, Mari, pode seguir em todas as fases. Não existe essa necessidade de você trocar de dentista. Agora, existe a necessidade do dentista se adequar a várias fases da galinha pintadinha, do bebê, adolescência, e continuar nesse âmbito preventivo, entendendo todas essas necessidades, os anseios que esse adolescente vai ter que trazer, os medos, o diagnóstico que através da boca você vai perceber coisas que os pais não sabem ainda, você vai conseguir perceber pigmentos de cigarro, você vai conseguir perceber uso de bebidas alcoólicas, enfim, é uma infinidade de questões que devem ser abordadas nesse momento. Então, quando eu digo que não há necessidade dessa troca, não há necessidade desde que pai, mãe, dentista e adolescente estejam integrados e estejam felizes, tanto o dentista, o pai e a mãe, e principalmente o adolescente, que vai vir com outras ideias. Hoje ele não quer mais ver coisinhas de criança, ele quer explicações científicas, ele quer entender, ele quer ler, ele quer saber os porquês. Não basta tu dizer, escove os dentes 3 vezes ao dia, use fio dental, creme dental, tal. Não. Vai na raiz da coisa, porque no momento que ele entende isso, no momento que ele entende que sim, o sorriso é uma das coisas mais lindas do nosso organismo e que ele tem que cuidar de várias maneiras. Afinal de contas, daqui a pouco ele vai estar dando o primeiro beijo na boca, afinal de contas, a boca vai ser o cartão de visita dele na primeira entrevista de emprego, vai ser muito importante na vida dele, e é isso que a gente quer passar. Então, o odontopediatra que trabalha num sistema multidisciplinar, ele vai saber conduzir isso, ele que tem que se adequar a essas mudanças, e no momento que o dentista definir, não, o meu consultório é para bebês, o meu consultório é para crianças até 10 anos, ok, aí também é a conduta desse profissional encaminhar para um trabalho multidisciplinar, para o ortodontista preventivo, para ortodontia corretiva, e se for o caso de encaminhar para um clínico geral, porque ele não trata a partir dessa idade, é nossa obrigação ter um prontuário clínico assim, perfeito, desde lá da fase da gestação, e repassar isso para o próximo profissional. É o mínimo que esse paciente que esteve contigo 10 anos, que os pais já estiveram contigo, no meu caso com 27 anos de profissão, hoje eles estão levando os filhos e já são da geração que eu chamo Cari Zero. Então tudo é uma escolha na vida. E a escolha é dos pais, a escolha é do adolescente e a escolha também é do dentista. Há que se haver uma adequação, simples assim. Nossa, adorei. Muito obrigada por dividir conosco tanta informação e até o próximo encontro. Obrigada. Você já ouviu falar em genitália ambígua?
quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, tirar as nossas dúvidas, explicar um pouquinho sobre o tema, é a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lid. Bem-vinda novamente ao programa. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Então, fala um pouquinho para nós sobre esse assunto. O que é uma genitália ambígua? Então, a genitália ambígua, ou uma nomenclatura mais moderna, desordem do desenvolvimento sexual, acontece quando a genitália externa do neném, ela nasce de uma forma indefinida. Então, normalmente o pediatra, o neonatologista, ele vai examinar o neném quando nasce, ele vai dizer o sexo, sexo feminino, sexo masculino. A gente sabe que hoje a gente tem os ultrassons e normalmente a família já sabe o sexo, né? E às vezes a família até já sabe quando que pode haver algum problema. Às vezes o ultrassonografista já orienta. Mas muitas vezes isso acontece na hora do nascimento, né? Então o pediatra vai avaliar e ver o quê? Às vezes a gente tem uma vulva que ela está um pouco colada, né? Então a gente fala que ela está fusionada. Ou então a gente tem, às vezes, um menino tem um pênis muito pequeno, com um saquinho um pouco aberto, tá? Então tem várias alterações externas que você vai olhar, parece feminino, parece masculino, mas está indefinido, tá? Antigamente, ou às vezes até em lugares assim, interior, se olhava o que parecia e se determinava aquele sexo e pronto, e às vezes as famílias só iam perceber que tinha algo errado depois, né? Mas a orientação, né, hoje em dia, e principalmente nos centros maiores e né, com a educação dos próprios pediatras, né, o que se orienta? Se nasce uma criança que tem essa genitália indefinida, a gente vai ter que falar para o pai e para a mãe, olha, essa criança, a gente vai ter que avaliar qual que é o sexo dessa criança, né? E assim, o que eu vou explicar para vocês? Existe um grande caminho até um embrião ter o seu sexo externo, né, o seu sexo definido, tá? Então, assim, quando existe a fecundação, é o homem, né, que vai determinar o sexo ali daquele embrião. Então, a gente tem o cromossomo X, que vai determinar o sexo feminino, e o Y, o masculino. Então, vamos dizer que nem o embrião XY, né, vai determinar um feto masculino. Se tiver tudo de acordo, o que vai acontecer? Nós temos tecidos fetais que eles podem se desenvolver para um lado ou para o outro, né? Se a gente tiver tudo certinho, então o cromossomo correto, ele vai determinar o XY, vai determinar a produção de hormônios masculinos. E essa presença de hormônios masculinos vai determinar a diferenciação daquele tecido fetal no quê? Nos testículos, no pênis, né? Então na genitália masculina, certo? E esse é todo um processo durante toda a gravidez da mãe, né? E o contrário, se a gente tiver o XX, né, então seria o cromossomo feminino, se tiver tudo correto, a gente vai ter a ausência do hormônio masculino, da testosterona, e esse tecido fetal ele vai se desenvolver para uma genitália feminina. Então vai desenvolver a vagina, ali, o útero, né, os ovários, tá? Então existem muitas coisas que podem dar errado, né? Então a gente pode ter desde uma alteração dos cromossomos, né? Então existem cromossomos mal formados, uma mistura, né? Que aí a gente pode determinar um hermafrodita, tá? Que o pessoal escuta o nome e não sabe o que é, né? A gente pode ter alterações das enzimas, então, que são genéticas, né? Então, são transmitidas muitas vezes nas famílias, então alterações genéticas em que esses hormônios não são bem produzidos, então a gente tem uma produção errada da testosterona, né? Então, qualquer erro que tiver nesse caminho vai determinar o quê? Que aquela genitália externa, e muitas vezes a interna também, ela não vai se desenvolver bem. Então, a gente vai ter uma formação de uma genitália ambígua, né? Como esse termo não é tão correto, hoje a gente chama de DDS, desordem do desenvolvimento sexual, né? Então, que vai englobar todas as doenças que podem ocorrer. Então, quando nasce uma criança assim, a gente vai ter que ter uma equipe multidisciplinar, um endocrinologista, o geneticista, o cirurgião pediátrico, o pediatra, o neonatologista, e todos eles, a gente tem muitos exames, né, exames genéticos, exames de hormônios, exames de imagem que vão ser avaliados para determinar qual realmente foi a alteração que ocorreu naquele neném e qual vai ser o melhor tratamento para aquele neném. Existem doenças que podem provocar riscos de vida imediato, por exemplo, né, a gente tem hiperplasia de suprarrenal, que a criança pode ter uma perda de sal, uma desidratação e morrer, né? E essa doença hoje já é contemplada até no teste do pezinho
Então, a gente consegue um diagnóstico mais rápido, né? Mas existem várias outras doenças também que vão ter que ser avaliadas, tá? Então, nem todas vão ter um risco de morte, mas muitas você precisa ter um diagnóstico já no período neonatal, né? Para você poder direcionar aquela criança para o que vai ser melhor, né? Muitas vezes a família, junto com a equipe, depois de descobrir o motivo daquele mau desenvolvimento, vai determinar qual seria o melhor, né? O melhor sexo de criação, né? Alguns quadros vão necessitar de tratamento medicamentoso, alguns de cirurgias de correção, né? Então depende muito ali do grau de virilização ou de feminização do feto, né? Do neném. Tá? Nossa, quanta informação E uma coisa que eu queria entender, se é bastante comum isso acontecer, se tem uma relevância? Vamos dizer assim, não é comum, mas acontece mais do que a gente espera, tá? Inclusive, assim, no último mês eu recebi alguns pacientes em consultório que eles tinham o DDS, né, desordem do desenvolvimento sexual, mas não foi diagnosticado no período neonatal, né? Então eles tinham alguma alteração na genitália um pouco mais sutil e a gente só foi ver agora com 3, 4 anos, né, que a família foi avaliar, tem uma hérnia, tem tem um pênis um pouco menor e aí a gente foi investigar e na verdade aquilo já poderia ter sido descoberto lá no período neonatal, né? Então acontece e alguns casos vão ter um diagnóstico tardio e aí isso é ruim porque o tratamento já é mais custoso, né? Então tem toda a questão psicológica, sabe? Então acontece, né? A gente tem que estar sempre atento. Lidy, que tema fantástico. Obrigada por trazer essas informações para nós. E eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, se tens interesse nesse assunto e quer entender um pouquinho mais, manda mensagem ou entra lá no Instagram da Lidy, da nossa endocrinologista pediátrica. Queria que tu deixasse teu @, para o pessoal entrar em contato, conversar, entender um pouco mais, porque lá você posta também muitos conteúdos e eu acho muito interessante o pessoal que está nos acompanhando te acompanhar também. Então acompanhe @LidyCoque, né? Então, acompanhe a gente. Obrigada e até a próxima.